Bom dia, companheiros e companheiras. Estamos aqui do acampamento Terra e Liberdade para fazermos um pequeno passeio pelos setores aqui do acampamento Terra e Liberdade e também para mostrarmos como é a questão da organicidade aqui no acampamento Terra e Liberdade. Hoje a gente vai estar iniciando essa atividade pelo setor de produção, um setor que já está bem desenvolvido aqui, onde os colaboradores vêm aqui, fazem suas plantações, cultivam. A gente pode encontrar aqui nessa horta coentro, cebolinha, couve. Está num processo ainda de início, porém um processo muito significativo para o acampamento Terra e Liberdade. E ainda aqui no Distrito 9, algo muito importante que eu queria relatar para vocês é a questão do horto medicinal. Essa junção da horta com o horto medicinal. Sabemos que para o movimento as práticas alternativas é de suma importância. Aqui temos o boldo, temos a folha santa, temos também o hortelã e entre outras plantas medicinais que somam bastante aí quando o assunto é saúde coletiva. Ainda sobre o setor de produção, estamos aqui na área de produção do Distrito 1 e 2, especificamente com a equipe do Distrito 1, o coordenador de produção do Distrito 1, que vai nos falar um pouco de como é que está sendo essa experiência, essa estratégia que eles estão usando aqui. E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Meu nome é Garon, sou do Distrito 1, do NB 24, sou coordenador. Quero apresentar para vocês aqui a minha produção, a nossa produção, onde a gente planta, né, um produto de qualidade, né, para a gente abastecer o mercado do município. Inclusive já veio umas pessoas da cidade e já contratou toda a nossa produção, que é uma produção sem agrotóxico, uma produção saudável, né, e onde a gente aproveita toda a área de APP e onde terra que tem mais adubo, para a gente plantar. Como vocês veem aí, as coisas que tá tudo nascido, tudo já no jeito de colheita. Inclusive aqui foi colhido, já foi vendido uma parte, já começaram a colher outra. E a afinidade desse negócio é o seguinte: a gente plantar, né, para a gente se manter aqui dentro do acampamento, inclusive produtos saudáveis, né, frutos, verduras saudáveis, e a gente vai plantando variedade como maxixe, cheiro verde, né, cebola. Nós temos uma parte que tem melancia, tem vinagreira, outros que chamam cuchá, não é? Então é isso aí que a gente trabalha para produzir, né, o nosso alimento aqui dentro do Terra e Liberdade, um alimento saudável, sem agrotóxicos, sem outros tipos de remédio. E aí a gente aproveita já essa produção, abastece o nosso Terra e Liberdade e aproveita para abastecer também o município lá fora. Beleza? Tamo junto! Dando continuidade ao nosso vídeo de história do acampamento, estamos diretamente aqui na Escola 9 de Dezembro. A educação é um setor muito importante para a sociedade e aqui no movimento. Então vamos conversar com a companheira Valbiane para explicar mais sobre o setor da educação. Eu sou Valbiane, né? Faço parte do setor de educação aqui no acampamento Terra e Liberdade. Também componho a direção estadual aqui no estado do Pará. E a gente tem contribuído, né, aqui no acampamento diretamente nessa tarefa do setor de educação. A Escola 9 de Dezembro, ela carrega esse nome devido à tragédia, né, do dia 9 de dezembro de 2023, quando nós perdemos, né, 9 companheiros do acampamento Terra e Liberdade, né? A gente diz 9 porque essa tragédia envolveu uma empresa de internet, né? A gente diz 9 companheiros porque 6 eram acampados e os outros 3 que eram da empresa, eles também eram filhos de assentados nossos, né? De lá de Eldorado, né? Da 17 de abril. E aí, ao todo, foram 9 companheiros, né, que tombaram nesse acidente envolvendo essa questão da internet, energia no acampamento, né, que foi um incêndio. E aí esses companheiros acabaram se acidentando nessa questão da energia. E aí a companheirada do acampamento colocou esse nome, né, para homenagear esses companheiros que tombaram nessa luta. Bom, a Escola 9 de Dezembro, ela hoje funciona com mais de 400 alunos.
né? Desde a creche 3 aninhos até o 9º ano, e mais as turmas da EJA, né, à noite. Então a gente funciona em 3 turnos, manhã, intermediário e noite. Hoje a gente tem mais de 40 companheiros e companheiras que trabalham, atuam no dia a dia, né, que colaboram no dia a dia, desde a professora, as merendeiras, os vigias, todo esse corpo, esse coletivo que trabalha coletivamente, né, voluntariamente, assim como os demais setores também do acampamento tem trabalhado, e a gente também está na luta, né, inclusive no Ministério Público, tanto de Paraupebas como federal, para construir e consolidar a nossa escola, né? Legalizar a nossa escola aqui devido à nossa grande demanda. Né? E a gente entende que as nossas crianças têm que ter o direito à educação aqui no nosso território, no local que a gente está, que não precisa se direcionar a outros territórios, a outros lugares, né? Para poder ter o acesso à educação, que é um direito básico, né? Do ser humano. E aí, fora a escola, né, além, na verdade, da escola, o nosso setor, ele também funciona por outros eixos também ao longo do acampamento, né, porque a gente entende que a educação não é só a educação formal, né, a escola é prioridade, a escola, a gente diz que é o coração do nosso acampamento, né, precisa ser central, mas a gente precisa também ir para além, né, nesse sentido da questão da educação. E aí, pelo levantamento dos cadastros do INCRA, a gente tem cerca de 30% dos nossos acampados que não são alfabetizados, né? Então, o setor de educação está nessa tarefa aí da gente acabar com o analfabetismo no nosso território, né? Então, a gente está atuando. Vamos iniciar agora uma grande campanha, né, a partir desse mês de agosto, que é contra o combate ao analfabetismo, né? Então, a gente vai iniciar o que a gente chama de ciclos de cultura, né? Então, vamos atuar em todos os distritos. A ideia é que a gente crie turma nos distritos, são 11 distritos, né? E aí cada um funcione para a gente estar levando o acesso à educação para esses companheiros e companheiras que não tiveram na idade que deveria ser, né, o acesso à educação. A outra é a questão das cirandas, né, que a gente já tem feito um trabalho também nos distritos, né? Então cada distrito tem lá essa ciranda de 15 dias, que aí a gente faz diversas coisas, inclusive a gente teve a Assembleia dos Sem Terrinhas no mês de junho, que foi o mês do meio ambiente, onde a gente trabalhou essa conscientização da defesa da natureza, né? Do projeto Plantar Árvores, né? Do Plano Nacional Plantar Árvores, produzir alimentos saudáveis, onde a gente plantou também algumas árvores. E aí fizemos assembleias em todo o território, né? Em todos os distritos, através da ciranda. E, por fim, também o reforço, né? Tem muitos alunos que chegam para a gente ainda, que já passaram da idade, né, de alfabetizar, que ainda tem dificuldade de leitura e escrita. Então, o distrito também acompanha essa questão do reforço escolar também, nos distritos, para auxiliar também e que todos os alunos consigam, de fato, ter essa emancipação, né? E aí não só o aprender a ler e escrever, mas também, de fato, interpretar o mundo, né? Como Paulo Freire diz. Agora estamos aqui na rádio do acampamento, né? E junto com a companheira Aparecida, e ela vai explicar mais sobre o funcionamento do setor de comunicação. Boa tarde, meu nome é Aparecida, faço parte do setor de comunicação do Terra Liberdade. A gente vem nessa luta desde o irmãozinho, né, desde o início, para a gente ter uma rádio mais ou menos de qualidade, mas a nossa rádio, apesar de ser boca de ferro ainda, mas fez um sucesso grande no irmãozinho, e a gente está na luta para que juntos a gente pode fortalecer o nosso movimento, fortalecer o acampamento, porque a comunicação do Terra Liberdade, ela não é só uma comunicação, ela é um meio de educar, de ajudar as pessoas a melhorar o seu estilo de vida. A gente está criando programas futuramente, mesmo no Boca de Ferro, que vai orientar as pessoas através da nossa voz, através do Boca de Ferro. A gente vai orientar mais as pessoas como utilizar a nossa energia, por exemplo, como utilizar o microfone. Muitos que ainda não sabem, que querem aprender, a gente vai ensinar os jovens a ser futuros locutores futuramente. E eu acho que
também incentivar também outros profissionais que estão acostumados só com FM, incentivar outros profissionais que é capaz de fazer locução com boca de ferro e uma locução de verdade. Porque terra, liberdade, união, terra, liberdade, fortaleza, fortalece as pessoas. E terra e liberdade, e você, tem tudo a ver. E agora vamos falar um pouco sobre o setor de cultura. Quero apresentar para vocês o início dessa atividade de construção aqui do setor de cultura. Uma vez que para o acampamento Terra e Liberdade e para o movimento MST, esse assunto é muito importante. Aqui é onde damos importância às nossas músicas, às nossas comidas, um pouco de tudo que fazemos aqui no acampamento Terra e Liberdade é relacionado à cultura. E o mais importante é que esse espaço aqui está sendo construído de forma coletiva. E isso é muito importante para o movimento MST. Olá, companheirada, eu sou Léo Borges, militante do MST, aqui no Terra e Liberdade. E nós estamos iniciando o nosso processo de construção do nosso projeto de cultura do coletivo Timbira, aqui no Terra e Liberdade. A proposta é que a gente construa um projeto arquitetônico em que nos caiba como arte, como expressão, como produção, né? E como a nossa identidade sem terra e camponesa. E a partir do nosso próprio esforço, da nossa própria energia, a gente quer mostrar para o nosso povo que a gente tem capacidade de construir coisas belas nesse mundo, apesar de todas as dificuldades. Boa tarde, me chamo Levi, sou produtor cultural, estou me graduando em artes plásticas no nível superior, curso de artes visuais, na Universidade Unicesumar. Já fui professor na escola Girassol, do ensino fundamental até o médio, também como professor de arte. Sou produtor cultural e sou funcionário do museu também, trabalho com educação patrimonial, levo essas palestras até as escolas, às vezes a escola vem até o museu também, ou alguma exposição museológica que a gente esteja fazendo. E hoje a gente está aqui ornamentando, organizando o espaço que vai ser a execução de um projeto. Esse projeto é o Mãe Terra. Ele é artes plásticas e ele tem o intuito de produzir, coletar, extrair tinta da natureza, diretamente da natureza, seja de mineral como argilas, pedras, e de plantas, frutas e flores. Então, através da técnica de extração e manipulação, a gente vai estar extraindo esses pigmentos aí para a produção de quadro, para levar um trabalho de educação e ambiental. Os alunos aqui da nossa escola, com o intuito também de conscientizar jovens e adultos a preservar, a ter amor à natureza, amor à vida. E para quem gosta de arte, sente que tem arte no sangue, aqui é o lugar certo para desenvolver e aprender e levar adiante também, apresentar um trabalho, uma produção de tela, obras pintadas da natureza, tudo com tinta natural. Então o projeto ele é contemplado no edital estadual Aldir Blanc e foi direcionado aqui para a escola 9 de dezembro do acampamento Terra e Liberdade. Acredito que daqui vai sair belas obras e os nossos alunos da escola vão ter um grande repertório cultural, além de uma boa apresentação, tanto na UFRA como no IFPA. Queremos desenvolver um bom trabalho em relação a essa produção de artes e extração de tintas naturais. E agora vamos falar um pouco sobre o setor da infraestrutura, sobre como é que anda essa organicidade aqui no acampamento Terra e Liberdade. E quem vai falar sobre isso com a gente é o nosso companheiro Seu Antônio. Então, como todos conhecem, que a infraestrutura é um setor que tem como missão fazer todas as estruturas que compreende o acampamento, desde estrada, as casas, sempre são administradas pela infra.
aqui acumulou mais missão da infra aqui dentro, como questão de ver o território em si, olhar onde é que tem os lotes vazios, onde estão os moradores, onde os barracos estão melhores, onde estão piores. Então, com isso a gente tem trabalhado incansavelmente em melhoria do nosso território, dos nossos barracos. E como você vê, no de início a gente chegou aqui, logo chegou, fez barraco de qualquer maneira, barraco de lona, barraquinho pequeno. E aí, com a necessidade de mais tempo de moradia aqui dentro, a infraestrutura viu isso e pediu que os companheiros fossem melhorando o seu sistema de moradia para ter mais conforto, comodidade dentro do território. E assim está sendo. Nós estamos já na terceira etapa da nossa luta de acampamento, já tem bastante casa construída, como vocês verem por aí, outras feitas de madeira, mas todas cobertas de brasileiro, de telha. E está andando. Agora, a gente já está em outra dimensão de serviço, como o Biplástico. Nós sabemos que o movimento também é responsável por reflorestamento. Nesse mês passado para cá, a gente lançou um projeto de reflorestamento dentro do nosso território. Nós vamos iniciar com 2.000 árvores plantadas dentro do território por enquanto. A gente já tem em plano também um novo reflorestamento, que é do setor dos APPs, onde foi tirado um pouco de madeira de lá e a gente quer repor. Como está havendo um processo de produção dentro na proximidade dos APPs, eu estou trazendo a infra está trazendo como projeto agora reflorestamento com açaí na parte mais baixa, naquelas partes mais molhadas, para levar essa proposta para produção, para aproveitar essa dinâmica de trabalho dentro dos APPs e reflorestar com açaí, né, companheiro? Para ficar melhor, porque é uma proposta nossa, não sabemos, nossa intenção aqui, pela dimensão do Terra Liberdade, nós planejamos e nós estamos com quase 10.000 companheiros cadastrados pelo INPE, no mínimo 20.000 árvores tem que ser plantadas dentro do Terra Liberdade. E agora estamos aqui no setor da ciranda, um setor muito importante para o movimento MST. A ciranda, ela tem um papel muito importante dentro do movimento, uma vez que é somar aí nos cuidados dos nossos sem terrinhas. Uma formação que começa logo no início aí da alfabetização dos nossos sem terrinhas, para que possam aí ingressar na juventude, na militância e nessa emancipação humana que é a nossa revolução socialista. E agora vamos falar um pouco também sobre esse setor com a nossa companheira Ana. É isso? Bom dia. Bom dia, eu me chamo Ana, trabalho voluntariamente aqui na nossa Escola Terra e Liberdade e a gente faz esse trabalho com muito amor e carinho com essas crianças. Tá? E a gente trabalha com crianças na nossa ciranda, né, como o nosso companheiro já falou. E as cirandas é uma coisa muito importante para o nosso movimento sem terra, né, que a gente tem aqui no nosso acampamento Terra e Liberdade. E é isso. Vou passar com o meu amigo Jorge, que também é companheiro nosso aqui do setor da saúde, que ele vai falar um pouco da saúde alternativa. Então, gente, aqui no acampamento Terra e Liberdade, além desse setor que nós trabalhamos com atendimentos básicos, tipo orientações à hipertensão, diabetes e outros mais, tipo como curativo, a gente também tem a questão da medicina tradicional, que são aqueles saberes tradicionais dos nossos avós, dos nossos tios, que são aqueles chazinhos mágicos, que o nosso intuito de saúde, enquanto movimento, é trabalhar essa questão mesmo, dessas práticas alternativas. Para isso a gente tem 11 distritos, e nesses distritos a gente tem, em cada distrito, um horto medicinal, que é justamente para facilitar esse apoio à saúde.
Então, aquele tiozinho, aquela tiazinha, vozinha que tem mais conhecimento com as plantas medicinais, também somam de maneira muito importante aqui no acampamento Terra e Liberdade. E agora, dando continuidade sobre ainda os setores aqui do acampamento Terra e Liberdade, vamos falar agora um pouco sobre o setor da zeladoria, a importância desse setor para o acampamento Terra e Liberdade. Quem vai falar sobre esse setor com a gente é o nosso companheiro Coelho, que representa aí a zeladoria. Meu nome é Douglas, aqui no acampamento sou conhecido como Coelho, né? Então, numa das nossas guaritas hoje, apresentar um pouco para vocês do que é a nossa organicidade de zeladoria no nosso acampamento. Hoje, a nossa guarita, como vocês podem ver, a gente faz no intuito que o grupo que venha vigiar, eles fiquem mais confortável possível, né? Aí a gente tem fogão, tem mesa, tem a pia para lavar as vasilhas, né? Então assim, estamos com a companheirada aqui, homens e mulheres, porque a gente sempre trabalha também com a questão de paridade de gênero. Então, a gente faz sempre essa mescla de pessoas, de mulheres, homens, LGBT, né, que estiver com a gente, e também pessoas idosas, né? A gente usa todo mundo que tem a disponibilidade de fazer a tarefa de segurança, né? Essa é a 8ª guarita, porque essa é a guarita 8, como vocês podem ver. O nosso acampamento, ele é bem grande, né? A gente aqui considera como uma cidade, uma mini cidade, né? Porque pelo tamanho que a gente se torna maior do que algumas cidades da região. Então, a gente precisa desse número de guritas em torno do nosso acampamento para manter a segurança do nosso povo, né? Essa aqui ela é mais como de observação, né? Porque a gente tem uma visão de todo o nosso acampamento e também as nossas áreas de preservação. Da questão dos grupos, é vigiado por distrito. Esse que está vigiando hoje é o distrito 2, né? Que fica logo aqui embaixo, né? E da questão de vigia de escala, ela é feita em torno de, através de escalas, onde todos os distritos ele faz o rodízio para vigiar, né? Agora eu vou explicar para vocês como funciona a questão dos distritos, né? Antes, no nosso acampamento, não tinha essa questão, né, de distrito, mas pela amplitude, como vocês estão vendo, o nosso acampamento ele é muito grande. Então, para dividir as tarefas, a gente criou essa questão de distrito, né? Para que se fosse distribuída as tarefas entre todos e todas os acampados do nosso acampamento. Então, a gente dividiu esses distritos, né? Entre as partes do acampamento, a gente fez essa divisão de distritos. São 11 distritos, né? O total, 11 distritos que a gente tem no nosso acampamento, onde cada distrito tem a responsabilidade de assumir uma guarita dessa, como vocês estão vendo, né? Essa guarita é mais a questão de observação, porque daqui a gente tem a visão de todos os distritos, como eu estou explicando para vocês, e também tem os pontos de vigia. Sobrevivi ao fogo, passei pela chuva, lágrimas misturadas aos pingos de água, brigas no barracão, falta de alimentos, dias cinzentos sem o café e o pão. 5 da manhã, pés na estrada, seguindo com a brigada. Caminha, segue, senta, descansa. Caminha, segue, senta, levanta. O sol vem chegando, foguete cantando, coração acelerado. A ponte é logo ali do lado, uns passa chorando e outros animados. Pisa na lama, caminha mais um pouco, vejo fumaça, avisto um fogo. Fogão a lenha, arroz a cozinhar, já é tardinha, mas deu tempo de chegar. A noite vem chegando, vamos se organizando, já e hora de deitar. Hoje é relento com o frio do vento, sem barraca
Sobrevivi ao fogo, passei bela chuva, lágrimas misturadas aos pingos de água, brigas no barracão, falta de alimento,